O Judiciário também retoma os trabalhos nesta segunda-feira, exemplo do Legislativo. E o presidente Lula participa também dessas atividades. Vamos até Brasília porque o Igor Damasceno tem mais informações sobre o tema e também detalhes da agenda do presidente para esta segunda. Olá, Igor, bom dia para você. Oi, Nonato, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, primeira edição. Exatamente isso, a sessão solene que marca a volta do Poder Judiciário do recesso está marcada para as 2h da tarde no Supremo Tribunal Federal, com a presença dos 10 ministros do STF, além de autoridades de outros poderes, como é o caso do presidente Lula. Uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto já confirmou que o presidente estará presente nessa sessão solene de volta lá do Poder Judiciário. E às 2h da tarde, Lula deve chegar no STF. Agora, como já é de praxe, Lula não vai discursar nesse evento. Na verdade, poucas pessoas falam na volta do recesso do Poder Judiciário. Quem deve ler uma carta, ler uma mensagem é o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. E então vem a volta dos trabalhos oficialmente. Então, a presença do presidente Lula, ela é vista como um aceno de harmonia entre os três poderes. Diferentemente do que vai acontecer na sessão solene no STF, no Congresso Nacional, que 1h depois da sessão do STF, às 3h da tarde, também tem uma sessão para a volta do recesso parlamentar, Lula não estará presente. Mas também é de praxe que o presidente mande algum representante. Neste caso, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, deve representar o presidente Lula no parlamento, na volta do recesso parlamentar. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele volta do recesso em meio a polêmicas, como, por exemplo, a crise que foi, que acabou tendo por causa do Banco Master, né, envolvendo ali algumas decisões consideradas um tanto questionáveis por parte do ministro Dias Toffoli, relator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, e volta também em meio à conclusão do julgamento da trama de golpe de Estado. Então, algumas pessoas, alguns condenados, eles já entraram com recursos que ainda vão ser analisados e outros núcleos da trama também ainda vão ser julgados. Então, são temas considerados extremamente sensíveis para o Supremo Tribunal Federal e que os ministros já devem encarar já nessas primeiras semanas de trabalho no ano de 2026. Antes de devolver, deixa só eu frisar que eu falei que 10 ministros do STF estarão presentes. Isso porque, até o momento, o indicado do presidente Lula, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, ainda não foi sabatinado, nem teve a indicação votada lá no Senado Federal. Ou seja, o STF começa o ano de 2026 com o desfalque do substituto de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no fim do ano passado. Então, também há uma expectativa justamente para a avaliação, né, para a análise da indicação do presidente Lula lá no parlamento, lá no Senado Federal, para que, enfim, o nome do presidente, indicado pelo presidente, seja confirmado e comece os trabalhos no ano de 2026 no STF. Eu apurei que os ministros, eles não veem com bons olhos esse desfalque, porque sempre precisa de um número ímpar nas votações para que não haja nenhum empate. Se tiver um julgamento polêmico hoje que divide opiniões, ficar 5-5 não é bom para o STF. Então, os ministros também estão na expectativa para saber se Jorge Messias vai ter o nome confirmado pelo Senado. Ali nos bastidores, os ministros já tratam a indicação de Lula como uma boa opção para a substituição de Luiz Roberto Barroso. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito. Igor Damasceno, direto de Brasília. Muito obrigado, Igor, pelas informações. É assunto para a gente levar aqui o comentário do José Maria Trindade, que está com a gente nessa manhã. Bom, Zé, retomada também dos trabalhos no Judiciário. O Igor trouxe aí alguns temas que vão permear. Claro, ano de eleição, TSE também vai se preparar para isso e imagino que terá muito trabalho nesse ano, não, Zé Maria? Graças a Deus, é bom. Eu gosto desse movimento. Olha, Nonato, hoje é o dia dos discursos, dos posicionamentos, né? Primeiro o Supremo, depois o Congresso. A mensagem presidencial
que será lida pelo primeiro secretário da Câmara, né, na reunião do Congresso, e o foco é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin faz o tradicional discurso de abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. É importante dizer também que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil deve fazer um pronunciamento, né? E é importante porque ele traz o outro lado, ou seja, o lado do operador do direito, do advogado, sobre a visão do Supremo Tribunal Federal. É um momento em que o ministro Edson Fachin enfrenta ali dificuldades da imagem do Congresso Nacional e terá que se posicionar sobre críticas que estão sendo feitas a ministros e ao próprio exercício do Supremo Tribunal Federal. Ele tem saído em defesa de um código de condutas. Quando alguém defende um código de condutas, é sinal claro, um recibo de que algo está errado e precisa ser colocado nos eixos, né? E não é ninguém de fora, não. É o próprio presidente do Supremo que levanta essa grande polêmica. Logo de cara, o Supremo Tribunal Federal tem dois assuntos muito sensíveis. Primeiro, fechar esse processo aí da acusação de golpe, né? E depois a uberização, chamada uberização, que é a relação do trabalhador de aplicativo com a plataforma. Isso não está certo ainda na legislação e o Supremo vai colocar uma palavra final. Mas, muito independente de tópicos, né, é preciso prestar atenção hoje no discurso do ministro Edson Fachin, que é considerado um ministro equilibrado no Supremo, sobre o reposicionamento, que será um reposicionamento do Supremo nesta disputa, nessas cotoveladas aqui na Praça dos Três Poderes.